Moisés. Se você for lá em Israel, Moisés continua sendo respeitado. Então Moisés levou o povo ao encontro, teve essa tarefa. E aquele povo era um povo muito difícil, não é verdade? Logo quando eles saíram do Egito, lá em Êxodo 14, versículo 11 e 12, eles falam: mas não dissemos a ti, Moisés, não tem sepulcro no Egito, por que nos tirou daqui para morrer nesse deserto? Aí Deus manda o povo marchar e atravessar o Mar Vermelho. Mas aquele povo era um povo difícil. E os crentes de hoje também são. Quem é pastor, quem é líder, sabe como é difícil liderar um povo para marchar diante do Senhor. Mas tudo isso, aquele povo sofreu tanto porque eles não conheciam o Deus verdadeiro, assim, não tinham um encontro verdadeiro com Deus como Moisés. Porque Moisés, a única coisa que Moisés fez de errado foi o quê? Bater naquela rocha. Está escrito isso em Número, capítulo 20, versículo 8. Deus fala para Moisés reunir com o povo e Arão: ora, aí você vai falar para a rocha para sair água. Aí no versículo 10 Moisés reuniu o povo, e no versículo 11 de Êxodo, de Números 20, Moisés foi lá e bateu 2 vezes na rocha. E aí Deus, só isso, né, pastor? Só isso que Moisés fez. Mas a Bíblia diz em Êxodo 33:11 que Moisés falava ao Senhor face a face. Moisés tinha um encontro com Deus todos os dias. E aquele povo não conseguiu fazer como Moisés. Só Josué que ficava ali seguindo Moisés e ouvindo as orações de Moisés e querendo mais de Deus. Porque aquele povo foi um dos povos mais terríveis da Bíblia. Em Hebreus, o autor de Hebreus fala sobre esse povo. Hebreus capítulo 3, versículo 10, diz assim: disse o autor de Hebreus, fala assim, e disse que esta geração pervertida, que não conhece o Senhor, nem os seus caminhos, que o coração deles estava longe do Senhor. Eles andavam com Moisés, mas o coração deles estava longe de Deus, porque quando Moisés se retirou, eles já fizeram descer rapidamente. Não é verdade? Então isso acontece até hoje na congregação do Senhor. Existe um povo duro de coração, crentes que não têm um encontro com Deus. Às vezes o pastor está pregando, um sacerdote está pregando aqui: vamos buscar Deus, mas parece que entra aqui e sai por aqui. Não tem fome de dar um encontro com o Senhor. E Moisés foi tão honrado por Deus que quando Jesus orou lá em Mateus 17, versículo 3, diz que apareceu Moisés e Elias sendo honrado pelo Senhor. Porque Jesus disse em João 12:26: aquele que me honra, o Pai o honrará. Se você honra a Deus, se você tem um encontro com Ele, Ele vai te honrar. Ele vai te levantar como um sacerdote, uma sacerdotisa, uma mulher e um homem de Deus. E a nossa geração está precisando de Moisés, de homens assim, guerreiros, que se levantam, que pregam a palavra do Senhor, que levam o povo ao encontro com Deus. E é isso que precisamos. Eu e você temos que ser aqueles crentes que traga aquele povo ao encontro com Deus. Um amigo seu, se o seu amigo está fraco na fé, deve ter um encontro com Deus. Comece a falar com o Senhor: olha, meu irmão, não se desanime, o Senhor é contigo, vamos orar aqui, vamos ler a Bíblia. É isso que faz a diferença. Em Salmo 119:63 está escrito: companheiro sou de todos que te temem e do que guardam os teus preceitos. Assim que temos que ser. Davi era assim, e nós precisamos ser assim, igreja. Viver o preto e o branco dessa escritura mesmo, e viver o verdadeiro evangelho, o encontro com Deus. Como você e eu vamos ter um encontro com Deus? Orando. Vigília é lugar de oração, não é verdade? Foi assim que eu aprendi a orar, foi em vigílias. Foi assim que eu fui batizado pelo Espírito Santo, e é assim que Deus faz. Nós precisamos ter fome como Moisés. A Bíblia diz em Salmos 103, versículo 7, que manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. A diferença entre Moisés e aquele povo, porque Moisés conhecia os caminhos do Senhor. Ele sabia onde estava o Senhor. Ele tinha fome por Deus. Ele tinha um desejo de conhecer o Senhor. Ele tinha fome, ele queria estar mais perto de Deus.
E isso acontecia. A Bíblia diz que quando Moisés saiu lá, se não me engano, em Êxodo 29, que o rosto dele brilhava depois que ele saía do encontro com Deus. E nós precisamos disso, ter um rosto brilhando na presença do Espírito Santo, sermos cristãos verdadeiros, levarmos outros irmãos ao encontro com Deus, sabem falar da palavra de verdade e ser um verdadeiro cristão e ter um encontro com Deus. O encontro com Deus é como seu devocional. Se você e eu tivermos uma vida de devocional, o que é devocional? Você e o Espírito Santo sozinho na sua casa. Estou aqui, Espírito Santo, essa manhã, eu estou orando diante de Ti, eu quero te buscar, eu quero ser mais cheio de Ti. Arranca de mim toda impureza, toda lasciva, eu tenho esse defeito aqui, assim eu tenho ali uma cumpridona, me tira essa minha, me ajuda. É assim. Aí nós vamos ter um encontro com o Senhor. Mas agora, se não tem vida de oração, como é que vai ser? Vai ter um encontro com Deus e vai levar outros ao encontro com Deus? Se eu sou vazio, chego lá para conversar com o irmão, se eu falo besteira, eu brinco muito, mas quando é sério, é sério. E a vida de Deus é séria. Moisés, ele foi um dos homens mais pesados na Bíblia. A responsabilidade era grande para Moisés. E ele sofreu com aquele povo. O único defeito dele foi isso aí, dele bater na rocha. Mas o resto, ele era um homem mais manso da terra. Um homem que falava com o Senhor. Um homem cheio da graça do Senhor. Pesado na unção. O que Moisés falava se cumpria. E assim Deus quer. Levantar uma igreja, uma mulher de Deus assim, uma mulher do círculo de oração, um homem ali que se levanta ali nos encontros dos homens aqui atrás, que faça a diferença. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículos 8, então vereis a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve. Nós temos que fazer essa diferença, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de integridade ao Senhor. Integridade hoje é o que mais falta na vida dos cristãos da nossa geração. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 9, quem anda na integridade anda seguro, mas como vamos andar na integridade? Servindo ao Senhor, tendo um encontro com Ele. Você só vai ser fiel a Deus ou em você se tivermos um encontro com Ele verdadeiro. Aí você vai ver, o temor de Deus vai dar, você vai falar, eu tive um encontro com Deus, eu não vou fazer isso não, porque é assim que acontece. Foi assim comigo. Eu era um perdidão na hora dessa, estava por aí, bêbado, drogado e fazendo outras coisas, mas depois que eu tive um encontro com Deus verdadeiramente, aquilo para mim não valia mais nada. Porque quando a gente tem um encontro com Deus verdadeiramente, um encontro genuíno, aquilo que é um toque divino do Espírito Santo, a sua vida é mudada totalmente. Você não volta a ser mais o mesmo. Eu lembro quando eu me afastei, na época que eu fui beber cerveja, e aquela cerveja desceu quadrada, e aquela voz falou comigo, você não presta mais para isso. Você está esculhambado por esse mundo. Agora você tem que me buscar. Aleluia. Então eu comecei verdadeiramente a ter um encontro com Deus, como restaurando a vida de devocional. Eu bato nessa tecla de devocional, porque se não tiver devocional, você nunca vai conseguir ficar numa vigília orando. Você nunca vai conseguir ficar orando pelo menos 20 ou 30 minutos, se não tiver vida de devocional. E Jesus deixou esse exemplo. Jesus era um dos homens que mais orou na Bíblia, o Filho de Deus. Ele sempre estava ali com o Pai. Isso está escrito em vários versículos da Bíblia, está escrito em Lucas 5,16, está escrito em João 6,15, e várias vezes que Jesus se retirava e ia ao encontro do Pai. E nós precisamos disso. Todos os dias, oração. Todos os dias que você acorda, não é você comer logo pão ali, não, você se ajoelhar e ter um encontro com o Senhor. Nas madrugadas, principalmente, nas madrugadas que é bom, você bota o celular para despertar ali e vai ter encontro com Deus. E Moisés era assim, ele estava ali sempre, tendo um encontro com Deus. Se nós não tivermos esse relacionamento com o Senhor, nós nunca vamos ser cristãos cheios do Espírito Santo. O que aconteceu com Adão e Eva? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que ouviram a voz do Senhor, e o Senhor passeava pelo jardim na viração do dia,
E Adão e sua mulher, a Bíblia diz, se esconderam da presença do Senhor entre as árvores. Versículo 9 diz que o Senhor chamou Adão e disse: onde está Adão? Quando o crente está longe da presença de Deus, ele foge de vigília, ele foge de reuniões, ele foge porque está fora da presença, não teve tanto encontro com Deus, e aí vai se distanciando, e assim vai ser. Quando Deus estava numa ligação de cadê você, Adão e Eva, cadê você? Eles já tinham vacilado, o pecado já tinha entrado dentro deles, e aí se esconderam da presença de Deus, como Jonas. Porque quem tem fome da presença vai até o Senhor. Moisés era um homem que ia até o Senhor. Davi era um homem que ia até o Senhor. E nós precisamos ser assim, igreja do Senhor, famintos pelo Senhor, de fato, de verdade. Jesus disse em João 7, versículo 37, quem tem sede de ver a mim, que beba. Ele está aí todos os dias, cheio de graça, cheio de benignidade, de benevolência. Vem aqui, meu filho, estou aqui para você, derramar vinho novo na sua vida. Mas como que ele vai derramar vinho novo se eu não tenho um encontro com ele? Como que ele vai colocar vinho novo nas odres se estão todas velhas, como está escrito em Lucas 5, 37 e 38? Deus quer colocar odres novas, vinho novo sobre nós. Mas